Ó Mestre Jesus, ensina-me a sentir, ensina-me a viver, ensina-me a amar. Eu quero ser feliz e minha alma em ti confiar. Eu quero ser feliz. Dá-me luz, Dá-me luz, dá-me paz, dá-me paz, um coração que possa tolerar. Dá-me luz, dá-me paz, dá-me paz, um coração que possa perdoar. dá-me luz, Dá-me luz, dá-me paz, dá-me paz, um coração para pedir perdão. Ó Mestre Jesus, ensina-me a sentir, ensina-me a viver, ensina-me a amar. Eu quero ser feliz e minha alma em ti confiar. Eu quero ser feliz. dá-me luz, Dá-me luz, dá-me paz, dá-me paz, um coração que possa tolerar. dá-me luz, Dá-me luz, dá-me paz, dá-me paz, um coração que possa perdoar. dá-me luz, Dá-me luz, dá-me paz, dá-me paz, um coração para pedir perdão. Olá, você vai acompanhar agora o tema A Vida Após a Morte, com o nosso querido jovem Vitor Hugo Menino. Seja muito bem-vindo, menino. Olá, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje para compartilhar um pouquinho a respeito do nosso amado Evangelho. Nosso desejo é de acrescentar um pouquinho nessas discussões em torno da doutrina espírita, em torno da vida, que os bons espíritos possam estar conosco, nos iluminando pensamento e sentimento, ajudando-nos essencialmente a caminhar nas trilhas da verdade e do amor. O tema que está sob nossa responsabilidade, que a gente gostaria de tratá-lo com muita alegria, é a vida após a morte. Isso é um tema interessante, porque ele vai nos ajudar a pensar um pouquinho sobre o espírito, sobre a alma. E a gente já tem que partir, de certa forma, de uma premissa. Porque se a gente é espírita, nós, logicamente, já vamos nos relacionar muito bem com esse tema. Ele, para nós, ele, de certa forma, né, ele vai se traduzir numa expressão interessante, que é imortalidade da alma. A gente comentaria sobre ela. Mas se, de certa forma, a gente ainda está engatinhando, ou se não somos espíritas, esse tema ele pode ainda parecer um pouco confuso, porque cada religião ou cada, né, pessoa, às vezes, vai assumindo determinadas ideias, determinados conhecimentos a respeito da continuidade da vida. Se há corações que se colocam, de certa forma, descrentes da realidade espiritual, há outros que já creem, mas creem de formas diversas.
E o nosso intuito aqui, longe de desmerecer qualquer que seja a crença, é nós trabalharmos aquilo que os espíritos nos ajudam a pensar, que pode fazer mais sentido ou podem ainda nos trazer muitas dúvidas. O nosso intuito é instigar esse estudo, porque em verdade, né, dependente aí do movimento religioso que estejamos ligados, é interessante a gente se dispor a aprender. E todo aprendizado, temos nós, é sempre muito, é sempre muito válido. Vamos pensar, então, a partir daquilo que os espíritos vão nos ajudar. Porque, de certa forma, e até uma discussão interessante que Allan Kardec propõe no início do Livro dos Espíritos, quando ele vai falar de espiritualismo e de espiritismo. As religiões, como um todo, são espiritualistas. Isso porque elas assumem essa premissa de que a gente não termina com a morte. Todos nós que estamos aqui na Terra, nós teremos um tempo de vida, mas esse tempo de vida, perdão, toma uma aguinha. Esse tempo de vida, ele é transitório, dando vazão a um instante maior. As doutrinas espiritualistas assumem esse posicionamento. E o espiritismo parte também dessa premissa de que a morte ela não é o fim. Só que, diferente de outras doutrinas, o espiritismo vai assumindo algumas ideias. Ele vai se articulando a partir de alguns princípios. Princípios que não são novos. Em verdade, ele vai, de certa forma, apurando muitos conhecimentos que já estavam espalhados na humanidade. Ele vai trabalhar dentro de uma concepção de imortalidade da alma que é bastante interessante. Mas para isso, a gente precisa entender esse espírito. O que a gente está fazendo aqui? Porque qual o período de nós estarmos aqui? E o que de certa forma, nos aguarda? E é onde a gente vai entendendo um pouquinho melhor a realidade divina. A gente precisa partir de uma premissa, né, básica, que é a Trindade Universal. O que os Espíritos nos ajudam no Livro dos Espíritos a compreender? Olha, se a gente puder resumir o universo, existe uma Trindade Universal. Diferente de outras trindades, essa daqui, ela é composta de 3 elementos: Deus, Espírito e Matéria. Deus, o Criador de todas as coisas, o Espírito, o ser inteligente, a matéria, aquilo que compõe, né, as coisas que nos cercam. É aquilo que dá base para a formação dos mundos, para a formação dos corpos, para a formação dos perispíritos, para a formação de tudo aquilo que compõe, para além do espírito, o universo. E é muito interessante esse elemento. Nós temos espíritos, não só na Terra. Esses muitos mundos que o universo possui, que a ciência já percebe, eles também são povoados. A vida existe em toda parte, como Emmanuel vai dizer, não tem nenhum lugarzinho sequer que não exista vida. Aqui na Terra, essa vida se dá de maneira específica. A matéria, ela se adapta às condições desse orbe, ao desenvolvimento dos espíritos que aqui se encontram. E cada um de nós que aqui está possui objetivos mais ou menos bem delimitados. É algo que, de certa forma, as entidades benfeitoras nos ajudam a pensar também em um Livro dos Espíritos. O espírito, que é esse ser inteligente, ele tem uma constituição que ainda não nos é dado conhecer em sua profundidade, mas diante do processo evolutivo,
ele é chamado a corporificar-se. O espírito existe antes da encarnação. Isso é um detalhe interessante, porque quando a gente pensa em algumas doutrinas religiosas, concebe-se que a alma é criada no momento que o corpo é formado. Então, naquela hora que há a concepção, o espírito, a alma é formada. Só que, com a doutrina espírita, a gente assume uma postura diferente. Esse espírito, né? A gente não sabe de onde ele veio, e, mas a gente tem noção que ele está indo para algum lugar. Né? Esse vento que sopra. E a gente toma um corpo. É, a gente vem de um progresso, né, de um aperfeiçoamento, a gente toma um corpo para a gente encarnar. A gente vai fazer um percurso evolutivo. A gente, ao tomar esse organismo, a gente, como se estivesse fazendo uma viagem. E esse corpo, ele fosse uma hospedagem momentânea, transitória. E cada um de nós vai, então, lidar com algum propósito, com alguma coisa. A gente vem numa família, a gente encontra corações, nós vamos nos relacionar com determinadas experiências, tudo isso conforme alguma coisa que a gente já se dispôs antes. Porque nessa vinda nossa, outros espíritos também nos ajudam a estar aqui. Mas é curioso, né, que a gente, ao cumprir determinados propósitos, ao cumprir determinadas missões, ao atender determinadas solicitações divinas, a gente retorna à pátria maior, à vida dos espíritos. E Kardec vai dizer, a vida espiritual, que é a vida verdadeira, é a vida normal do espírito. Porque aqui é um momento, é um instante. Esse espírito, que esse elemento, esse ser inteligente, ele, ele tem um funcionamento que a gente precisa entender, para que fique cada vez mais claro para a gente o que efetivamente nos cabe compreender da existência e para além dela. Mas Kardec vai nos ajudar a entender que a inteligência é o atributo essencial do espírito. A inteligência. Se Deus, na concepção dos espíritos, é a inteligência suprema, os espíritos são seres inteligentes. Os seres que possuem essa inteligência. Retomando aquela frase do Gênesis, em que, metaforicamente, é dito, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse ser criado, ele tem um DNA, ele tem uma genética. Seguimos, vamos dizer assim, tal pai, tal filho. Deus concede-nos como que a possibilidade de desfrutar da inteligência. Se ele nós temos essa inteligência, uma faculdade belíssima que nos ajuda nesse percurso. Esse espírito, ele segundo os espíritos, imortal. Isso quer dizer, ele tem início, mas ele não tem fim. Enquanto Deus não tem início e não tem fim, os espíritos, sim, eles possuem um começo, mas não têm fim. A jornada se estende ao infinito, além, como já dizia o personagem do desenho animado. Esse espírito, uma vez criado, ele recebe a dádiva da imortalidade. Mas a gente precisa entender imortalidade de um jeito talvez mais detalhado, porque Deus, ao criar esse espírito imortal, ele está trabalhando com algumas coisas interessantes. Quer dizer, quando a gente pensa em imortalidade, o espírito é indestrutível. Nada, nenhuma experiência, nenhuma circunstância pode acabar com a alma. Nada,
definitivamente nada. Ser imortal quer dizer que qualquer experiência que nós vivamos não será capaz de nos destruir. Nenhuma. Nem aquelas mais difíceis, nem aquelas mais desafiadoras poderão nos fazer inexistir. Deus concedeu o presente da imortalidade. Presente da imortalidade. Isso, em outras palavras, nós somos maiores que todas as experiências que a gente possa viver, porque elas vão ter um fim, mas a gente prossegue. Deus nos criou maior que a dor. A dor, por mais extensa que seja, vai agir, mas ela tem um tempo. Nós somos maiores que ela. A imortalidade, ela tem como premissa isso. Tudo que a gente viva vai. Essas experiências, elas vão se alternando, vão dando espaço para outras, mas a dor nunca vai ser imortal. Ela tem um tempo, ela tem um final. O Espírito prossegue, vitorioso, para além de tudo isso. Somente o amor é capaz de acompanhar a imortalidade, porque somente o amor se estende ao infinito, qual o Espírito. As nossas experiências difíceis, os nossos desafios cessam. O amor continua. Os laços que a gente fez desde o início da nossa caminhada, eles prosseguem. Nessa imortalidade, o Espírito é peregrino. Esse é uma palavrinha-chave para a gente entender vida após a morte. Quando nós pensamos nesse Espírito que sobreexiste a todas as experiências, a gente precisa lembrar que essa não possibilidade de inexistir, ou seja, essa possibilidade de existir sempre, ela nos confere também uma responsabilidade. Nós não estamos caminhando sem rumo. O Espírito, ele vai. E aí, o peregrino nos liga a uma outra. Esse Espírito, ele reencarna. Ele assume novos corpos. Quando a gente pensa nesse tempo, nessa possibilidade de ação, nessa imortalidade, Deus nos concede como propósito corporificarmos, como a gente estava dizendo, e a gente vem para cá com objetivos que sinteticamente a gente poderia traduzir, né, no objetivo maior, que é alcançar a perfeição, desenvolvimento moral e desenvolvimento intelectual. O espírito que encarna, ele tem esse objetivo. Em cada corpo, em cada vida, ele vai. Nessa pluralidade de existências curtas que ele vai ganhando, nessa viagem que ele vai construindo, nessas experiências que ele vai galgando, o grande objetivo é ficar melhorzinho da cabeça, desenvolver essa inteligência, utilizá-la e também cuidar melhor desse coração, desenvolver as chamadas virtudes. A partir do momento que o espírito alcança a perfeição, ele não precisa mais encarnar e desencarnar. Ele assume assume outras perspectivas, ele assume outros propósitos. Mas esse período que a gente se encontra, em que a gente está nessa alternância de planos, ora encarnados, ora desencarnados, com o corpo e ora sem ele, é um momento especial que a gente precisa tomar bastante cuidado, porque às vezes de peregrino a gente vira andarilho. Vou explicar aqui essa nossa analogia. O que é o peregrino? É aquele que caminha com rumo, aquele que percorre distâncias e tem
uma destinação. E o andarilho é aquele que ele está andando sem direção. Ele se movimenta, mas sem rumo. O peregrino, o seu movimento tem rumo, enquanto que o andarilho, ele está perdido. Quando a gente encarna, muitos de nós, a gente se torna andarilhos espirituais. Por quê? Porque parece que a gente está perdido, perdido no projeto reencarnatório que a gente tem. Ou seja, a gente vem, parece que não tem nada para fazer, e a gente acaba se perdendo em muitas ilusões, em tanta coisa, tanta superficialidade. A gente vai fazendo umas escolhas meio difíceis que a gente acaba se perdendo. Chega um momento que a gente pensa assim: e agora? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o objetivo de estar aqui? Esse é o andarilho. O andarilho espiritual. Aquele que, de certa forma, ele perdeu não só, né, de, na existência, mas ele também perdeu-se diante de si mesmo. Porque é esse coração que, diante dessa viagem, que o espírito, em sua imortalidade, ele é convidado a fazer, diante desse percurso que ele é chamado a percorrer, do desenvolvimento intelectual e do desenvolvimento moral, das ideias e dos sentimentos, ele acaba se perdendo. Então ele assume comportamentos e posturas, que ele vai esquecendo da sua natureza, ele vai esquecendo daquilo que veio fazer. Isso vai gerando um choque muito complicado. Quando, na verdade, o objetivo dos espíritos, da doutrina espírita, é lembrar a nossa condição de peregrino. Essas muitas vozes que falaram na codificação e que ainda hoje falam, tinham um objetivo. Olha, lembra que você está aqui não à toa. Você veio para cá, não foi à toa. Você não está perdido. Existem objetivos que às vezes a gente esquece. A nossa consciência tenta lembrar, porque nós estamos momentaneamente em trânsito na carne. E a gente precisa ter atenção. A gente precisa ter cuidado. Porque às vezes a gente acaba se embaraçando numa teia de experiências dolorosas, porque a gente esquece desse funcionamento do espírito. Não é a primeira vez. Não é possivelmente a nossa última, né? Visto que a gente ainda tem um percurso bom até alcançar a perfeição. A gente precisa estar mais consciente do que a gente veio fazer. E os espíritos vão nos ajudar a entender que essa estadia corpo tem um objetivo. E tem uma missão: passar pelas provas que Deus nos coloca. Lidar com as vicissitudes da vida. A gente vai estar no meio de um monte de experiências. Tem muita coisa que vai nos surpreender. Nem tudo vai sair do jeito que a gente queria. Nem tudo vai seguir o cronograma dos nossos anseios e expectativas. Mas há uma vontade divina condutora. E a capacidade de compreensão dessa vontade divina é que é fundamental. Aquilo que, em verdade, o Criador espera de nossa parte. Porque não só esperamos de Deus, mas Ele igualmente espera. Espera confiando naquilo que a gente pode realizar. A gente vem em determinadas circunstâncias, em determinada conjuntura, numa teia de relacionamentos. São almas e corações que, de certa forma, a vida nos chama para conquistar. E é justamente no contato com os outros que a gente vai aperfeiçoando o espírito. É no contato com os outros que nós vamos tendo a oportunidade de nos desenvolvermos.
objetivo fundamental: criar laços para o infinito. O amor, trabalhar esse sentimento mais puro, que às vezes a gente está com dificuldades, principalmente em relação a determinadas pessoas que nem sempre nos atendem às nossas expectativas. Esses corações que às vezes a gente chama de adversários, que por vezes vão se constituindo como inimigos. Esses corações, essas almas, são mensageiros muitas vezes de lições e aprendizados ao nosso coração. Virtude não nasce muitas vezes quando tudo está beleza. Às vezes a virtude cresce diante dos desafios, se robustece, se engrandece em nós justamente nas provas, porque é o instante que a gente vai encontrar recursos dentro de nós. Deus, e aí é algo interessante sobre a imortalidade da alma. Deus, ele concedeu ao Espírito força em abundância. Muita, mas muita mesmo. Porque esse Espírito, ele pode viver, como ele vai viver, né, para o resto da eternidade, ele tem recurso inesgotável. Recurso inesgotável, porque não acaba. Se a gente parar para pensar na força que a gente traz dentro de nós, que às vezes, diante das circunstâncias, parece que a gente vai murchando, mas não é porque, de certa forma, falta forças, mas é porque a gente, às vezes, precisa se lembrar de um princípio também. A gente vai passando por ciclos de renovação, aonde a gente, nesses aprendizados que nós somos chamados, a gente vai tendo que aprender algumas lições interessantes. E a lição da renovação é necessária. Às vezes, tem experiências que nos levam no nosso limite. No nosso limite. Só que esse limite, ele é um limite momentâneo. Porque a partir do momento que a gente vai entendendo a experiência, que a gente vai encontrando a direção, a partir do momento que a gente vai aprendendo a lidar com determinadas oportunidades de aprendizado, o espírito vai se renovando. É igual à academia. A partir do momento que vem o exercício, a partir do instante que as experiências chegam, se a gente está atento à execução, a gente vai sair mais forte. A renovação é esse instante que o espírito se torna novo, só que mais forte. Porque a alma, ela foi projetada para, em tudo que ela passar, ela sempre sair melhor. O complicado é, da mesma forma que na academia, que o que vai diferenciar se você vai sair bem ou mal, mais forte ou machucado, é justamente a forma que você executa. A gente tem um presente da imortalidade. As experiências vão vir. O espírito não deixa de ter experiências. Mas nessa equação, experiência mais espírito, se a gente efetivamente coloca esse componente que é da boa execução, a gente vai equacionar o que a gente chama de vida. É o que Jesus vai dizer: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Essa vida que é o fluxo, que é quando a gente consegue ir aprendendo, se fortalecendo, as coisas vão fluindo. A gente tem os instantes que nos levam aos limites, mas aí, vamos dizer assim, Deus, nessa hora que a gente é levado ao limite, e a grande fala de Jesus: vinde a mim todos vós, estáis cansados e sobrecarregados. Quem está vamos dizer assim, no limite,
e sentindo-se verdadeiramente além desse limite, é aonde o Divino Amigo nos convoca, para que a gente possa reverter essa experiência, aprender o próximo passo. O professor, diante do aluno, leva ele ao limite e ajuda ele a galgar um pouco mais, evoluir, avançar, é caminhar por terras desconhecidas, porque a gente não tem o domínio sobre essa evolução. Nós estamos em percurso de aprendizado e a cada experiência a gente vai sendo convidado a se renovar, para que nos renovando a gente se fortaleça. A gente vai até um certo ponto. Até certo ponto é responsabilidade nossa. Aí tem uma hora que Deus intervém, Deus age. E é por vezes essa ação providencial que conduz o nosso espírito a essa compreensão dessa imortalidade. Porque tem horas, não só a questão da morte, mas tem experiências que parece que vai ser o fim, que parece que vão nos levar ao fim. Mas, né, e às vezes surge um medo de viver, um medo de se colocar à disposição. Mas, em verdade, é preciso permitir a vida que ela faça o trabalho em nós. É necessário permitir que a vida faça esse trabalho em nós. Essas experiências, elas nos trabalham o coração. E pensando nessa boa execução, que a gente esteja também apto, consciente, lúcido para viver esse momento, para viver essa experiência. Porque é justamente na boa execução que a gente vai se robustecendo, se aperfeiçoando, que a gente vai aprendendo. Isso, em verdade, é ser peregrino. É estar disposto a viver as experiências com rumo, com direção. Porque a gente sabe que, em verdade, nós estamos caminhando para Deus. Nós vamos passar por essa alternância entre existência material, existência espiritual. Momentos com o corpo, momentos sem esse corpo. É natural. É um processo que nós estamos submetidos pelas leis da vida. Nós vamos construindo um cenário. A nossa vida é como um grande teatro, cheio de cenas. Muitas vezes, nessa nossa história espiritual, que está sendo construída diariamente, em cada mínimo detalhe da vida, nessa experiência que está sendo constituída, a gente está mudando de cenário, está mudando de cor, mas os personagens, quem está conosco, não está mudando. São muitos espíritos, muitos corações têm acompanhado-nos esse desenvolvimento. Gente que, de certa forma, nos abençoa pela claridade e o amor que já construíram. Outros espíritos, no entanto, que pedem de nós auxílio. Almas que a vida nos trouxe, que, de certa forma, precisam desse carinho, desse perdão, dessa compaixão. Nós vamos num trânsito com gente, que está em melhores condições que nós, e outros que vêm na retaguarda. A gente vai construindo esse grupo, porque a gente nunca viaja sozinho. Nunca viaja sozinho. E ao desencarnarmos, ao retornarmos à pátria espiritual, nós vamos estarmos como que ligados a esses outros seres. A vida no além-túmulo, ela nada mais, nada menos do que essa extensão dessa vida que a gente vai construindo dentro de nós. O espírito, ao desencarnar, ele mergulha profundamente dentro de si mesmo.
O mundo espiritual é um, um grande, são grandes regiões mentais que têm sede no pensamento, de almas que em determinado grau, em determinada vibração, vão se unindo, vão edificando esses espaços de convivência, em que Allan Kardec vai chamar de erraticidade. O espírito, ele encontra-se nessa condição errante. Errante é relacionado justamente ao fato, né, desse trânsito momentaneamente. Ele vai para esses espaços que Allan Kardec, o André Luiz, por exemplo, vai nos ajudar a entender, de acordo com a realidade mental dele, um pouquinho daquilo que ele desfrutou para além do mundo. Os espíritos não ficam presos a determinados lugares. Não estão em regiões que ficam abaixo da terra nem acima. Não é questão desse referencial geográfico. São ambientes construídos mentalmente que fazem, né, que a gente pode chamar, né, determinadas colônias, determinadas regiões transitórias, ainda transitórias. Porque o grande lugar, né, que Jesus, quando ele está com os discípulos, ele vai dizer, olha, na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou vos preparar lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também. O grande lugar desse Espírito que o Cristo está preparando é o mundo celeste. É a morada dos espíritos puros. Depois desse ciclo de encarnações e desencarnações, de alternância entre vida material e vida espiritual, alcançando os aprendizados necessários, a gente vai habitar esse mundo celeste, que é o lugar onde o bem predomina. O universo, de tal forma, está organizado para que as coisas se encadeiem, o progresso se dê. E a gente, desde os mundos primitivos que a gente saiu, até esse mundo celeste, que é a nossa destinação, essas moradas felizes, verdadeiramente perfeitas e felizes, elas são esse caminho, essa destinação que nos aguarda. E para tanto, o nosso espírito, né, deve preparar-se adequadamente, porque a gente vai construindo a nossa realidade a partir daquilo que vai acontecendo dentro de nós, a partir daquilo que vai se dando dentro de nós. Se a gente quiser saber como que vai ser a hora que desencarnar, é só a gente começar a fechar os olhos um pouquinho, experimentar o que está dentro de nós, o que está se passando dentro de nós, porque é justamente essa vida interior que ela vai vir à tona, nos permitindo estar conectados com seres e outros corações. Quando a gente pensa em umbral, né, que são essas regiões, por vezes, transitórias, também, que determinadas almas se encontram, que é esse instante de expor, né? Nós estamos falando de corações que estão tendo contato com seus sentimentos e pensamentos. Quando a gente pensa em colônias espirituais, né, que estão nesse equilíbrio, nessa paz, nós estamos falando também dessa exteriorização dessa vida que a gente foi construindo em nós. É o que André Luiz vai deixar bem claro. A permutar entre o mundo físico e o mundo espiritual não resolve os problemas da alma. Encarnar
e desencarnar não resolve os problemas do espírito. É preciso consciência, maturidade para gerenciar a vida que existe dentro de nós. A vida que de certa forma existe dentro de nós, porque é ela que vai definindo cada espírito conforme o nível evolutivo, conforme o aproveitamento, vai construindo essa sua realidade ao seu redor. E é algo interessante, porque perdendo esse corpinho, né, permanecemos nós como individualidades. Permanecemos nós com a possibilidade de interagirmos com o mundo físico. Quando a gente pensa nesse momento da desencarnação, para quem fica aqui na Terra, às vezes difícil, mas é preciso lembrar que lá em cima também existe um sentimento de saudade. Não porque estejam separados, mas porque essa diferença de estados de manifestação, ela provoca, às vezes, esse sentimento de saudade. Esse desejo de conversar de novo, assim, estar nas mesmas condições para esse contato. Mas, em verdade, as leis do universo, elas caminham sob as diretrizes do amor. A partir dessa alternância de estados, surge a mediunidade como uma das ferramentas interessantes, uma das bênçãos importantes, que vão nos ligando àqueles que nos amam. Porque a vida vai nos oportunizando ter o contato de novo com os espíritos. Aqueles que muitas vezes foram abominados. São esses que voltam em espírito para estar por vez de novo conosco, para dar um recheiro de novo, para fazer-se presente, para mostrar-se do lado. A gente vai alternando esses planos. Às vezes, determinadas almas que a gente ama fica lá em cima e a gente está aqui. Porque lá em cima é uma forma de expressão, né? Estão nessas regiões espirituais e a gente está aqui. Por vezes é a gente que volta e eles permanecem aqui. Nós, em verdade, nesse grande trânsito, a gente vai ter horas que a gente vai estar diretamente ligado aos corações e horas que a gente vai ter que compreender a alternância, mas, sobretudo, o espírito imortal, nessa condição de peregrino, ele vai rumando. Seus objetivos, suas metas são cada vez mais profundas. Novas lições vão vir. E a gente precisa, em verdade, lembrar-se da nossa condição. Porque às vezes a gente chega aqui e dá uma esquecida. A gente se esquece do que veio fazer. A gente se esquece um cadinho do que nos cabe. E a gente volta para a pátria espiritual, volta para a vida verdadeira, assim, um tanto que cheio de determinados conflitos. E é preciso, utilizando de toda essa informação que a gente tem, viver da melhor forma possível, sem o medo. Tá? Tenhamos como meta errar menos, acertar mais e, sobretudo, aprender sempre. É o aprendizado, o grande fundamental. Se a dor agir, vier ao encontro do nosso coração, permitamos-la fazer o trabalho necessário. Temos a paciência devida. Presente de Deus. Diante desse sentimento de término, é Deus que traz a aurora da continuidade. Se o Espírito, por vezes, pressente a noite do encerramento, é Deus que traz
a nova manhã, no dizer de Emmanuel, essa sensação de renovo. A vida é algo que a gente constrói, aqui ou de lá. Aprendamos a valorizar esse amor, que é o que significa e que nos permite verdadeiramente, nessas regiões espirituais ainda transitórias, estarmos em condições de nos prepararmos adequadamente para esse ciclo de renovações, que por si mesmo é um convite de Deus para que a gente possa caminhar na direção dele. Obrigado pela paciência, pela misericórdia de cada um de vocês em nos acolher o coração. Que o Divino Amigo nos inspire paz e alegria sempre. Que assim seja e até a próxima. Olá, meus amigos, minhas amigas. Convido a todos para juntos fazermos a nossa prece. Fechemos então os nossos olhos e levemos os nossos pensamentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, é com muita alegria, Senhor, em nossos corações que agradecemos, Senhor Jesus, por esses momentos de aprendizado. Fortaleça, Senhor, em nós a fé, a alegria de viver. Muito lhe agradecemos por tudo, Senhor Jesus. Sê conosco hoje e sempre. Que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você.
Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Nem se eu pudesse ter como sol, a lua, as estrelas, toda natureza, nem se eu tivesse tudo ouro, se não tivesse um amigo, nada teria. Pois quando eu começasse a me sentir sozinho, quem é que me consolaria? Mas Deus é bom, botou você em meu caminho. Você vai estar para sempre dentro do meu coração. Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar essa canção. Nem se eu soubesse muitas palavras, nem se eu as transformasse em poesia, não diria tudo que há pra dizer. A inspiração de certo faltaria. Mas se algum dia me faltar o seu abraço, não será triste a saudade, pois sei que nos encontraremos no Espaço, meu amigo de verdade, você vai estar para sempre dentro do meu coração. Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar essa canção. Você vai estar para sempre dentro do meu coração. Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar essa canção.
alguém